Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje eu quero conversar a respeito de disciplina. Será que disciplina é liberdade? Há uma música, né? Há uma música que fala, que canta isso, do Renato Russo, se não me engano. E por que disciplina é considerada liberdade? Imagina que você tem algum compromisso, por exemplo, que seja importante para a sua carreira profissional, uma entrevista que pode lhe proporcionar a oportunidade de crescer na carreira, de ascender na sua carreira. E é uma oportunidade que você quer muito. É um degrau que você deseja muito. Mas a entrevista é às 8 horas da manhã do dia seguinte. E você vai dormir e planeja acordar às 6 horas para se arrumar e chegar tranquilamente no horário na entrevista. Mas aí o dia amanhece chuvoso e você está debaixo do edredom e é muito confortável ficar na cama. E aí você resolve dormir mais um pouquinho. E aí você dorme mais um pouquinho e acorda 8h30 da manhã. A sua entrevista das 8 já era. A sua oportunidade que você esperou tanto, você perdeu. Disciplina é liberdade, porque se você tivesse tido disciplina para acordar às 6, como você havia se programado não, pensado em fazer, porque se você tivesse se programado, você tinha levantado às 6 da manhã, você teria liberdade para escolher se ficaria na cama ou se iria a essa entrevista que era importante para você. A gente vai falar sobre isso, sobre muito mais, sobre os segredos da disciplina, sobre como evitar procrastinar, sobre por que você muitas vezes não consegue ter disciplina para conseguir as coisas que você deseja ter, tanto na área pessoal como na área profissional. E para conversar sobre isso, eu chamei aqui nos estúdios da VMV TV um super campeão. Ele agora está, na verdade, formando outros atletas, outros campeões. Ele já foi primeiro lugar no circuito mundial de triatlo. Há muitos anos que ele competiu e eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos nossos estúdios o nosso triatleta Leandro Macedo. Prazer, Leandro. Prazer, obrigado pelo convite. É um prazer poder colaborar, contribuir, né, com a evolução pessoal de cada um aí, passar um pouco da minha experiência. Bacana, bacana. E você tem muita experiência, Leandro. Quanto tempo na estrada aí do triatlo? Eu estou com 32 anos envolvido com o triatlo. Eu comecei aos 18, hoje eu estou com 50 anos e continuo me aprimorando, estudando e trabalhando todas essas técnicas, né, para motivação, disciplina, treinamento, meditação, tudo que possa melhorar realmente a performance do ser humano, tanto no esporte quanto fora, né? Bacana, bacana. E agora eu queria que você falasse assim, por que você começou no triatlo e como é que foi esse seu início? Então, eu comecei, né, aos 18 o triatlo. Eu sempre gostei de esporte, né, e na verdade eu praticava mais de um esporte ao mesmo tempo, assim, nunca fazia, digamos, um por mais de 6 meses, estava sempre trocando ou fazendo 2 seguidos. Futebol sempre, né, todo moleque no Brasil gosta de jogar futebol, assim, e sonhava, como muitos, né, ser um jogador profissional. Mas só aos 18 anos que eu parei numa modalidade que foi o triatlo. Acho que por ser 3 modalidades, né, natação, ciclismo e corrida, acho que foi a que me segurou, né, e não ficar pulando de um esporte para o outro, basquete, vôlei, tênis, Você já escolheu um que tem 3, né? Aí já foi, não tem mais o que inventar, 3 já tá bom, né. E aí eu comecei com os 18 e fui me apaixonando pela modalidade, né, um esporte individual, né, o que permite mais esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, às vezes, né, diferente do esporte coletivo que eu fazia antes dos 18 anos, né, acho que eu me encontrei, né, e fui me encontrando no esporte individual. Né. Aí, quando você está competindo, quando você estava competindo, participando da competição, quando você, o que fazia, quando você estava, por exemplo, nadando, como é que você se colocava o desafio? Amanhã eu quero melhorar
esse tempo, amanhã eu quero... Como é que você se provocava nisso? Então, a vantagem do triatlo é que você tem, cada vez você está motivado com um esporte, né? Então, antes do triatlo eu tinha feito 6 meses de corrida de rua, né? Aqueles 6 meses de cada esporte. E aí eu entrei no natação e no ciclismo, começando a praticar, então sentia um potencial enorme para evoluir. Então isso me motivava, né? Você conseguir cada dia melhorar um pouquinho. Né? Eu não pensava, quando eu comecei, em ser um atleta profissional, né? Eu não visualizava isso, assim, né? Mas sim melhorar um pouquinho cada dia, e foi acontecendo naturalmente, assim. Né? Já meus treinadores, o meu primeiro treinador ficava falando, não, você tem que largar a faculdade para se dedicar mais e tal. E eu não achava que ia chegar onde eu cheguei, e também larguei por um período depois, né? E depois retornei e consegui conciliar, né? E hoje eu aconselho que todo atleta tem que conciliar, né? Pode parar por um tempo, tal, para focar, né? Foi o meu caso que eu foquei no circuito mundial, porque tinha muitas viagens, mas depois retornei. Porque às vezes tem muita viagem e aí o estudo fica complicado, né? E na época não tinha muito apoio, assim, né, da faculdade para o esporte, né? Então, eu lembro que eu competia, uma época que eu viajava muito, aí eu tinha que pedir dispensa no Ministério do Esporte para poder continuar viajando, porque perdia muitas aulas, perdia muitas aulas. E aí tinha isso também. Agora, quando você... Aí tinha vezes que você falava assim, como é que você... Você via assim, você colocava metas baseadas assim na perfeição dos movimentos, por exemplo, na natação. Qual é a que você gosta mais? Na verdade, eu gostava mais de treinar até de competir. E é justamente o que você falou, no treinamento eu gosto de aprimorar a técnica, buscar melhor movimento, estudar o movimento e praticar, até eu conseguir, né, estar com a economia do movimento, fazer o movimento certo. Às vezes, né, em todos os esportes, eu jogava tênis, eu me preocupava mais com a técnica do que acertar o movimento, do que acertar o ponto, né, ou ganhar a partida. Eu falava, não, tem que bater correto. A hora que eu pegar o movimento correto, principalmente a esquerda, cara, né, aí eu sou muito preso, e hoje eu gosto muito dessa parte, né, de análise do movimento e tal. Então hoje eu passo meus atletas, tanto na corrida, quanto na natação, quanto no ciclismo, a técnica, que é um jogo muito importante, você ter uma economia de movimento, conseguir fazer melhorar o seu desempenho com menor gasto. Então você vai desmontando, assim, digamos assim, né, os movimentos para identificar. Aliás, tem um livro a respeito de natação, que ficou até o Tim Ferriss, que eu vi falando há pouco tempo, eu vi um podcast dele, ele falando a respeito desse livro. Ele se tornou um técnico de natação e ele, quando ele começou a nadar, ele não tinha aliás, ele tinha orientações erradas, né? E aí ele não conseguia desempenhar tão bem, e mesmo assim ele era competidor ainda, né? Ainda era uma pessoa que tinha condições de competir. Aí depois que ele estudou os movimentos da natação, ele conseguiu, anos depois, mas assim, coisa de mais de 15 anos depois, ele conseguiu obter os resultados que ele tinha quando era garoto. Por causa de uma orientação, por causa de um movimento mais aperfeiçoado, um movimento melhor, movimento buscando essa excelência, né? Hoje em dia tem, assim, nós somos desbravadores, né, no esporte, né? Então, assim, havia poucas informações, né? As informações não eram difundidas, assim, né? Então, como hoje, né, tem muita informação na internet, né? O que acontece ali na Austrália, logo você está sabendo, mudou um treinamento, você já está sabendo. O problema hoje é que tem informações demais e as pessoas não conseguem interpretar isso, né? Às vezes, né, de usar em seu benefício, que se vai servir para essa ou para aquela pessoa. Mas na nossa época não tinha. Então, esse conhecimento da natação evoluiu muito, a técnica e tal, né? A gente tinha que testar, errar e acertar, e vinha informações distorcidas, um falava uma coisa, outro falava outra. Né? Então hoje já tem mais um consenso, né, em termos de técnica, tudo, de movimento, em todas as modalidades, né? Hoje é bem mais tranquilo, a gente tinha que testar muita coisa. Agora você não falou qual natação, corrida e bicicleta, qual que assim você gosta mais? Então, eu gostava dos três, assim, o que eu tinha mais facilidade era a corrida. O movimento mais natural para mim, que eu peguei mais rápido, foi a corrida. Natação foi o mais difícil, que eu tive que me dedicar mais, né? Então eu fiz aulas com todos os técnicos do Brasil, do mundo, e foi onde que eu mais aprendi,
né? Sim. E perceber que é muita sensibilidade, né? Consciência corporal, né? Para todos os esportes, mas na água você tem que ter sensibilidade. Para sentir que está deslizando, talvez? Está deslizando, sentir onde que você está causando um arrasto, né? Desnecessário, onde você está fazendo a propulsão, onde você tem que relaxar, onde tem que fazer. Assim é toda a técnica de todos os esportes, né? Você não contrai o tempo todo. Tem hora que você tem que saber relaxar e horas sem saber fazer a força. Então a corrida era o que tinha mais facilidade, era mais natural. Natação eu sofri muito para aprender essa técnica e me sentir confortável dentro da água. E o ciclismo eu fui desenvolvendo também, mas facilidade para a corrida, mas cada hora eu estava motivado com porque às vezes eu tinha um ganho aqui, estava mais, não, vou melhorar essa técnica aqui, está melhorando o resultado. Então essa é a vantagem, cada hora você pode estar motivado, ou uma bicicleta nova que vem e tal, ou os tempos estão baixando. Então ia circulando, às vezes a corrida, às vezes a natação, às vezes a bike. Esses benefícios, é você sentir que diminuiu o tempo, sentiu que está nadando melhor, sentiu que a corrida, que a pedalada está melhor, já vai gerando essa motivação para você treinar mais aquela modalidade, né? Sim, e as pessoas assim, me tinham como cara super disciplinado, né? Que eu fazia tudo enquanto assim, eu tirava... Não chegava naquele resultado? Não... eu, assim, quando não chegava no melhor que eu podia fazer, né? Assim, não digo que eu era um cara competitivo, assim, eu não entrava para ganhar, eu entrava para combater, fazer o melhor que eu podia. Né? Então, se eu fizesse a prova e desse o meu melhor, estava ótimo. Se ganhasse, consequência. Né? Mas eu sempre ia buscando o meu melhor e assim foi vindo os resultados, né? Aí as pessoas, não, você é muito disciplinado, é muito sacrifício e tal. Mas eu julgo a disciplina, assim, tem gente que acha que o cara tem que ser disciplinado ou ter uma disciplina militar, né, assim, uma disciplina imposta, às vezes muitos treinadores falam, disciplina, tal, exigência, sei o quê. Eu vejo que a gente tem que buscar a motivação, né, você tem que ter uma motivação interna, preferencialmente. Existem as motivações externas, né, sei lá, ganhou uma bicicleta, teve um resultado aqui, mas se você conseguir se agarrar na motivação interna, aquilo que te move mesmo, aquilo que te move para ação, né, e que seja uma coisa duradoura, né, que faça sentido para você estar fazendo aquilo, a disciplina vem com uma consequência, ela não é um sacrifício. Sem dúvida. Né, então, ela não pode ser um sacrifício. Quando é imposta, o cara vai ficar disciplinado, né, ou uma criança, um adolescente que está treinando lá, então sendo exigida a disciplina dele, ele vai por um tempo, depois vai abandonar aquilo. Não vai Mas se ele estiver motivado, né, se ele tiver a motivação interna, ele vai fazer tudo com prazer. Então, você vai, na época sempre eu tinha, meus amigos todos iam para festas, tal, não sei o que, aquilo, pô, você não vai acordar cedo, tal, para mim era um sacrifício, eu era motivado a acordar cedo e treinar. Né, então, eu acho que a gente tem que buscar o que te move, a motivação. O resto é consequência. Lógico, associado à sua motivação, você tem que ter perseverança. Né? Que aí, para continuar. Porque você tem que ir buscando sempre essa motivação, os resultados não vêm da noite para o dia. Você está motivado, hoje eu estou motivado, pô, fiz um treino, não consegui atingir a meta esse ano, e pum, aí desanima. Não, aí tem que persistir. Porque aos poucos as coisas vão chegando lá, não é? Seu sonho não é da noite para o dia, né? Você tem que ir construindo. Eu quero conversar a respeito das dicas, né? As dicas que são importantes para a gente ter disciplina, e a primeira delas, sem dúvida, é esse propósito, né? A pessoa entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Né? E quando isso está claro para você, é muito mais fácil, né? O demais, as ações necessárias para isso acontecer vão fluir de uma maneira mais natural, né, Leandro? Sim. Não vai, quer dizer, tem as pessoas que vão estar motivadas pelo prazer, né? E não pela dor daquele... Então, não queira buscar disciplina. Eu não sou disciplinado, não tenho disciplina, como é que faz? Busca motivação, o que te move. Aí o resto vai vir como consequência. Das competições, assim, que você, dos resultados que você alcançou, qual competição que teve, assim, algo assim, que foi especial para você? Talvez você nem tenha ganho, mas que teve um sabor especial. Teve uma que marcou muito, assim, que foi os Jogos Pan-Americanos, né, que foi a primeira vez que o triatlo entrou num evento multiesportivo, um evento olímpico, né, valendo medalhas, representando o país.
E um ano antes, que foi em 94, né, eu tive final de férias, tal, aquele churrasco com os triatletas e tal. E eu, apaixonado por futebol, os caras, não, vamos jogar um futebolzinho e tal. Eu falei, puta, eu não posso, né? Tal. Aí, vamos brincar. Aí, sozinho, escorreguei e caí com a perna para trás. A hora que eu levantei, estalou o joelho, assim. Né? Aí eu levantei, aí deu um rompimento parcial do cruzado. Isso era em dezembro, os Jogos Pan-Americanos eram em março. Né? 18 de março, no dia do meu aniversário. Aí fui falar com um especialista, os caras queriam me operar, né, cruzado e tal. Eu falei, não vou operar não. Aí fui numa acupunturista, aí ele ficou me tratando todos os dias, foi até um acupunturista que já faleceu, o Marcelo. O Marcelo, ele cuida de mim também, lá no final da Zanorte, então, né? Isso. Ele era aí ele, a filha dele trabalhavam lá. Aí ele me agulhando todos os dias, veio lá todos os dias. Eu ficava, na véspera do Campeonato Mundial me aconteceu isso também. E aí ele ficava até com aquele choque, né? Ele ia de manhã e à tarde. É isso. Aí resolveu, assim, porque na época eu já não tomava remédio, antibióticos, coisas, eu tinha gripe, espera a gripe passar. Então, daí eu adotei a acupuntura e desde então que eu também adotei, aprendi a fazer, fazia em mim para me manter em estado de equilibrado e tudo. Então você mesmo aplica também? Aprendi os pontos que, né, para o meu perfil tal, me deixa mais equilibrado. Então, associado aí, tinha época que eu estava agulhado aqui, meditando. Bacana, que as agulhas são uns 20 minutos, meditação uns 20 minutos. Então já fazia os dois para ganhar tempo. Aí corri os Pan-Americanos, né, os Jogos, fui para lá sem saber. Antes disso eu corri uma prova só, fiquei correndo. Se poupando também, ao mesmo tempo que você tinha que competir, você tinha que se poupar, eu fiquei tratando, correndo dentro da água. Depois eu voltei para a esteira, aí fiz uma prova com o pé no chão, ainda sem estar com receio, assim, né? Ganhei a prova no Brasil, no brasileiro, mas ainda com receio. Fui para o Pan-Americano ainda, assim, sem saber se eu ia conseguir correr o que eu corria. Né? E meditando e visualizando a prova e tal. Chegou lá, deu tudo certo, assim. Né, e ganhei a medalha de ouro e tal, mas o que me marcou foi, assim, em dezembro, quando né, eu tive o rompimento parcial, né, parecia que eu ia ter que abandonar o esporte, né. Então, quando você perde alguma coisa que você gosta muito, assim, que você sente que vai perder, aí você vê o quanto que você ama aquilo, né, o quanto que você gosta. Quando eu me vi, puta, acho que eu não vou conseguir mais fazer o triatlo, eu vi o quanto gostava, eu me esforcei e consegui voltar, né, ganhei o Pan-Americano, aí depois, em 96, voltei a liderar o circuito mundial, me deu uma sobrevida aquilo, sabe, de agarrar realmente, ver o quanto que eu gostava daquilo e voltar realmente, e poder voltar a competir do jeito que eu competia, né? Então, parece que eu ressuscitei ali e fui até 2004. Hein? Bacana, né? Essa vitória foi, então, muito especial, né? Foi de vencer essa barreira, essa superação. Então, você que está aí assistindo, você pode mandar a sua pergunta aqui para o chat e aí o Thiago passa aqui para a gente. E eu quero cumprimentar também o pessoal que está aqui assistindo, que está acompanhando aqui nas redes sociais. José Carlos Prata, obrigada pela presença. Giovanni Souza, Paulo Emílio, Antônio Ângelo, Carlinhos Mineiro, Luiz Ricardo, Carlos Magno, Maurício Moraes, Ricardo Bezerra, Marco Aurélio, Ludiguero Santos, Bianca Marinho, Bernardo Leone, Edmundo Silva, Ulisses Nascimento, José Carlos, Rubens Galina, Ricardo Pinheiro, obrigada pela presença de vocês. A gente está aqui conversando com o nosso triatleta. A gente está aqui conversando com o nosso triatleta, Leandro Macedo, que hoje tem uma clínica, né, e atende várias pessoas. E eu vou perguntar aqui para ele como é que é a rotina matinal. O que você faz assim de manhã, nas primeiras horas do seu dia? Como é que é o seu ritual? Então, eu acordo cedo, né, para dar o treino, 5 da manhã, normalmente, aí eu faço uma meditação de manhã, antes do café, tomo café, 6h15 começa o treino. Né, eu acompanho os alunos e
volto e tomo café com meus filhos, né? Tem 2 bebês em casa, um de 4, outro de 2, quer dizer, uma de 4 e um de 2. Delícia, né? 4 e 2, tá de boa, né? É bom que um brinca com o outro também. Já estão brincando, estão bem apegados. Agora, como é que é a sua meditação? A gente conversou até aqui com algumas pessoas, conversei também com Pedrinho Lobo. Pedro Lobo, e ele falando a respeito, né, da meditação que ele faz e tudo, e falou um pouco, né, do Mindfulness. E aí eu queria saber como é que é a meditação que você faz. Você fala algum mantra, ou você visualiza alguma coisa, ou você vai no momento agora, como que é? É engraçado, o Pedro Lobo fui eu que introduzi ele nesse caminho aí, né? Né? Que eu trouxe na época. Acho que ele falou aqui isso. Ele sempre comenta, a gente fez um curso junto lá, ele passou do Mindfulness. A minha meditação original, que eu comecei em 91, né? Na verdade eu comecei a meditar 1º de janeiro de 1991, 6 da manhã. Ah, é? Aí assim, todo mundo comemorando, Réveillon, festa, eu fui dormir cedo para aprender a meditar de manhã cedo, no dia 1º, né? E foi coincidentemente o ano que eu ganhei o circuito mundial, né, que eu aprendi a meditar. Ela é da Foi quando a gente ganhou o ABCD. No ABCD, eu e ainda você, tinha, né, ganhamos. O troféu ABCD. Em 91, foi quando eu conquistei o mundial de kickboxing. Isso, nesse ano. E você foi o primeiro no circuito mundial também, bacana. Aí você começou em então, 91. Comecei em 91, a técnica é da meditação transcendental, né? Não é o Mindfulness, mas é tão antiga quanto. E tem um mantra, assim, né? E assim, eu medito em qualquer lugar, assim, né? Hoje, com a prática, você consegue. Antes, você tinha que ficar num ambiente mais tranquilo e tal, né? Então, depois você aprende até a meditar muito no avião, ônibus, fila de banco, espera, qualquer coisa. Aproveita, né, para meditar. Porque você, na verdade, você ainda está conectado com tudo, né? Aquilo só não está te atrapalhando, chamando a atenção. Então, e como toda a prática esportiva, a meditação também é treino. Né? Então tem que você vai ganhando. E aí todo dia você faz, desde então? Desde 91 até eu competir, eu fazia 2 vezes por dia. Né? Depois eu fui diminuindo, aí faço uma vez. Né? Mas assim, logo de manhã. O que acontecer de você não acordar no horário? Não tem jeito. Você faz a meditação, faz durante, eu acordar, fazia. Assim, quando eu era profissional, eu não acordava nem com despertador. Hoje eu acordo com despertador, né? Ah, é? Porque assim, o profissional tinha o dia inteiro, né, para fazer. Então eu dormia, não marcava treino com ninguém cedo, porque assim, eu precisava dormir bem. Sim. Normalmente 8 horas era o suficiente. Né? Então, se eu dormia às 10 ia acordar às 6, dormia às 11 ia acordar às 7. Mas vai que no decorrer, né, alguma coisa você não dorme mal tal, e vai acordar mais tarde, não. Eu tinha que recuperar aquele sono. Então, eu acordava com a luz do dia, janela aberta, com a claridade e tal. E aí meditava e saía. Né, mas se por acaso não desse para fazer, eu faria depois ao longo do dia. Fazia uma e depois outra no final do dia, sempre dava certo. E aí o mantra é algum ensinamento em particular? Estou nessa condição, alguma coisa? Não, ele não tem, ele ressoa, assim, ele não tem um significado. É só um som. Um som, ele não é para ter um significado, não é para você ficar preso a ele também, não. Ele é só uma ferramenta para você conseguir fazer uns mergulhos, mas se você botar um significado, você vai ficar pensando demais, né, naquilo. Então, né, no yoga tem o Om, né, que ele é um som bem sonoro e tal. E os mantras, eles têm alguns mantras que são colocados para você conforme o perfil, né, de cada um. Aí você pode desenvolver, mas também o objetivo não é se prender ao mantra, ele é só um meio para você chegar lá. Para você, na verdade, relaxar e entrar na meditação, né? E a respiração também é outra. Focando na respiração ainda. Hoje em dia você fecha o olho e já consegue entrar num estado profundo de meditação? Sim, profundo não cheguei no estado que eu ainda pretendo de nirvana. Mas assim, são mergulhos. É pouco tempo que você dá um mergulho e volta, já te dá aquela energizada, então, né? Ao longo dos 20 minutos eu não vou dizer que eu fico 20 minutos mergulhado nisso, não. São mergulhos pequenos. Né? E com a prática vão ficando mais vezes, né?
mas eu não cheguei nesse nível, não sei se... E o quanto que essa rotina matinal, assim, ela te ajuda no dia a dia, para a sua vida depois, não só no esporte, como para as outras coisas? Quando eu comecei a meditar, o que eu mais senti de diferença foi que eu viajava muito, foi meu ouvido em termos do inglês. Eu comecei a ouvir melhor, assim, a conseguir distinguir a língua, que eu ainda não tinha domínio, né? E eu consegui ficar entendendo melhor. Né? Aí depois na minha intuição, assim, você começa a ficar mais intuitivo, né? Perceber coisas que você às vezes, né, que você quer ou não quer fazer, aquilo que você não devo fazer isso, fica mais a intuição fica mais aguçada. E depois ou durante os treinamentos, a soltura da musculatura, o relaxamento, a recuperação mais rápida, assim, 20 minutos, até sentir os espasmos musculares, assim, soltando a musculatura. E isso acelerava a minha recuperação também. E aí, ao longo das competições, de entrar mais focado, você conseguir focar menos preso às pressões externas, a torcida, contra ou a favor, que for assim, isso não te influenciava tanto. Isso era o que eu mais queria trabalhar, né? Conseguir entrar na prova como se eu estivesse fazendo o que eu sei fazer, um treino normal, sem ter interferência, sem sentir sem essa pressão de resultado, nem nada disso. E eu consegui chegar assim nas Olimpíadas, primeira vez em Sydney, né, em 2000, que foi a primeira vez que o triatlo entrou nas Olimpíadas, eu consegui entrar nesse estado de fazer minha prova, né, entrei bem, não fiquei abalado, né, para isso não atrapalhou a minha performance nas coisas externas, foi conseguir entrar, atingir esse estágio, então eu senti realizado, né, de competir dessa forma, fazendo o meu melhor. Né. Como é que foi o resultado lá em Sydney? Lá eu fui 13º, né, até hoje é o melhor resultado. Né, eu já não estava mais no auge da minha carreira, né, porque eu estava com 32 anos, né, em 91 que eu estava com 23, 96, né, estava ali também no auge, então foi o período. Aí, na verdade, as Olimpíadas eu fiquei esperando que entrasse 92, 96, que o triatlo entrasse, não entrou, né. Aí eu fui, né, esperando, fui né, ficando mais tempo no triatlo olímpico, né, que eu poderia já ter ido para as distâncias mais longas, para entrar nas Olimpíadas. Para poder participar das Olimpíadas. Só que quando chegou já não era mais o meu auge, ainda era o melhor sul-americano, brasileiro e tal, mas não era mais o melhor do mundo, principalmente na corrida, já não era mais forte do mundo, já tinha outros concorrendo. Concorrendo, né? Eu também estava, quando entrou o Karatê, eu era a primeira no ranking no Brasil, campeão pan-americano, mas aí tive aqui uma briga política e eu não consegui, mas foi na primeira vez que o Karatê entrou nos Jogos Pan-Americanos. Foi em aquele primeiro ano. Foi em 95? Foi 92, né? 92. O Karatê entrou antes. Eu tenho a impressão que foi 92. 91, então, né? Pan-americano. Os Jogos Pan-Americanos. Que foi 95, então, 91, né? 91, que 92 foi as Olimpíadas, um ano antes. Então, 92, então deve ter sido depois, deve ter sido 96. Bom, agora você... Não foi antes disso. Foi por aí, foi 91, então foi... foi o seguinte, 95, né? 95 foi os outros Jogos Pan-Americanos? Foi 91, depois foi só em 95? Eu acho que foi esse. Mar del Plata. Eu tenho a impressão que sim. Agora me fala da sua alimentação. Como é que é a sua alimentação? Então, quando eu competia, assim, da mesma forma, hoje tem muito mais informação, né? E ainda assim muda muita coisa a nutrição, mas eu nunca segui uma dieta rigorosa, mas eu sempre segui a linha mais natural, né? Então, né, evitava enlatados, frituras, diminuía doce, quase não comia. Por alguns anos eu parei de comer carne vermelha, fiquei 5 anos sem comer, mas depois me senti a necessidade de voltar. Né, arroz integral, comidinha feita na hora, né, em casa, tal, não comia fora de casa. Né, então, assim, não tinha uma dieta, né, rigorosa, mesmo porque o triatlo você treina muito. Então, tem que ter energia, tem que ter, tem que ter caloria, né, tem que ter caloria. Então, não tem, assim, dificilmente algum triatleta vai ter uma restrição, né, não profissional, restrição calórica, né? Ele vai escolher se alimentar bem, né, coisas mais saudáveis. Então, assim, eu segui.
né, comendo as coisas mais naturais, até coisas que na época eram consideradas boas, depois você vê que não era, tipo o leite de soja, né, aquele Hades que era bom, eu tomava, Nossa, vou adotar isso aqui. tomando Hades também, depois descobri, Depois, parei de tomar Hades. aí depois não faz bem, né, o ovo, a gema faz bem, depois não faz bem, depois faz, tá. Então a gente... O Veda Azul eu tô comendo a gema também. Eu adoro ovo, então agora, podendo ou não podendo, eu tô comendo. Eu também tô comendo, falei, entrei no acordo com o ovo, falei, não, agora... Mas na época não tinha tanta informação, né? Mas eu segui essa linha, né? Acho que o importante era comer. Não só o que você come, mas assim, a comidinha feita na hora é diferente de comer fora, né? Às vezes é feita na hora, mas às vezes não. E o estado que você vai comer também, né? Às vezes o que faz mal não é o que você comeu, mas a forma que você comeu. Então você está comendo vendo televisão, comendo celular, comendo nervoso, né? Não prestando atenção naquilo, aquilo pode não descer bem pelo seu estado emocional, não pela comida. Então quando você vai comer, você segue uma disciplina para isso, né? Isso. Treinando, quando eu treinava. Hoje, a realidade com filho é diferente, né? Comidinha quente, agora comida fria, porque você primeiro alimentou a cria, depois vai comer o seu. Né? Então, mas o ideal é assim, a gente ensina para eles, pelo menos, sem celular, sem televisão, na hora da comida. Né? Para já educar, para eles prestarem atenção na comida, que é um alimento, tem uma energia e você tem que absorver isso também de forma equilibrada, né? Bacana. Tem conhecidos meus que é proibido ver televisão também na hora da televisão e é proibido falar sobre problemas também. Na hora que está almoçando, legal. E eles fazem questão de todo dia almoçarem juntos. Ótimo. Né? Então eles fazem esse ritual, porque no horário do almoço parece que eles não conseguem, mas aí todo mundo sempre janta junto e faz segue esse ritual de nada externo, né? Não tirar o momento deles. Faz uma isso é bem bacana, porque hoje em dia é bem comum as pessoas comerem vendo televisão, né? E celular, fazendo outras coisas. O tempo todo, né? Celular. Vou cumprimentar aqui outras pessoas que estão aqui assistindo. Pedro Aurélio, Rosa, Ricardo Caldeira. Vocês podem mandar perguntas aqui. Dicas que vocês gostariam de ouvir a respeito de disciplina, para ser disciplinado. Carlos Roberto, Giovanni Souza, José Carlos Prata, Paulo Emílio, Antônio Ângelo, Carlinhos Mineiro, Luiz Ricardo Dias. Obrigada aí pela presença de vocês. E pode mandar perguntas aqui. E eu queria perguntar para você, a gente falou já algumas coisas a respeito disso. E você falou de uma dica que eu considero a mais importante, que é você ter um propósito. Assim, estratégias para ter disciplina, estratégias que você considera importante para a pessoa ter disciplina. Então, acho que o primeiro lugar seria isso, né, Leandro? Propósito, né? Propósito. Entender, ter claro aquilo que a pessoa quer, né? A outra você falou aqui, né? Um planejamento, né? Você, por exemplo, de organizar antecipadamente, né? De até visualizar alguma coisa que você vai fazer, como é que vai acontecer. Né? Visualizar aquele objetivo como sendo realizado e já realizado, né? Isso, Teve até um ciclista que uma vez eles perguntaram para ele, o cara era meio que anônimo, assim, ganhou uma prova, né? E perguntaram, mas como é que você liderou essa prova? Como é que você sentiu a primeira vez que você lidera e que você ganha a prova? Tá? E foi assim, falou, não foi a primeira vez que vocês viram, né? Porque eu visualizo isso já tem alguns anos, né? Então eu já estava vivenciando, é como se aquela visualização fosse real para mim. Então eu não fiquei assustado na hora que eu me vi na frente, que eu já estava mentalmente acostumado com aquilo, né? Que às vezes acontece, o cara tem potencial para liderar, quando lidera, se assusta, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí pensa, eu não vou conseguir, como se bloqueia, né? Porque na verdade o inconsciente vai acompanhar aquilo que a sua consciência acredita, né? Então, se ele acredita, eu estou aqui liderando a prova, mas eu não vou conseguir, aí pronto, começa a se sabotar e a mente pode te ajudar muito, como pode te atrapalhar, né? Conforme ela estiver treinada. Então, assim, seria assim, em primeiro lugar, a clareza, né, o propósito.
visualizar, né, seria uma importante estratégia para a disciplina. É, E eu considero uma outra muito boa também, que é você dar-se dopamina, né? Dar-se, você comemorar essas conquistas, essas pequenas conquistas, né? recompensas, se recompensar. Recompensas, você se recompensar. Você vibrar pelas, cada passo, degrau vencido, né? E aí pro Leandro é uma coisa muito forte, porque imagina, a pessoa no Réveillon, ele vai acordar, vai dormir cedo, todo mundo comendo lá no Réveillon. Não, eu vou comer cedo porque eu vou começar um processo de meditação a partir do dia 1º de janeiro de 1991. E Réveillon eu já passei de várias formas também. É? Já passei comemorando, já passei correndo, meditando, dormindo. Olha, Agulhado. Né? agulhado, olhando assim, apenas mais um dia, né? Não deixa de ser, né? É um dia, mais um para você se preparar para o ano todo, né? Agora, atualmente, você com a sua clínica, você organiza também a vida, né, de treino dos seus atletas, né? Sim. E aí, nessa planilha, precisa ter uma disciplina para seguir isso, né? E qual é a dica que você dá para esses seus atletas, para eles seguirem essa planilha de treino? Eu imagino que tenha, né? Tem a planilha, sim. Porque às vezes eu vou falar com você, tô fazendo a planilha aqui e tal, eu imagino que seja isso. A primeira coisa a gente vê, assim, carga horária, né? De trabalho, se dorme bem e tal, porque não adianta eu colocar vários treinos lá se a pessoa não tem tempo de recuperar, né? Se não absorve aquele treino. Né? E como eu trabalho muito amador, alguns profissionais, mas principalmente o amador peca muito em querer treinar demais, né? E causar um desequilíbrio assim, entre treinamento, família e trabalho. Quando você desbalanceia isso daqui, né? Você causa um estresse a mais. Então, é importante ele entender que assim, você tem que se organizar para treinar, mas para manter condições de família, social, cuidar filho, mulher, tal, ter o social, ter o seu trabalho e não deixar um atrapalhar o outro. Então, nessa planilha você já faz esse eu esse vejo o balanço? quanto ele trabalha e vou dosando isso daqui. Não adianta você, às vezes o cara, tá pouco treino e tal, mas não, você não vai absorver, não adianta, porque a gente sabe que tem o treino invisível e a recuperação. Sim. Né? Não adianta você treinar forte, dormir naquela noite, você dormir mal, que você não vai ter os benefícios, os efeitos do treino que vem na recuperação. Né? Toda a adaptação do corpo, hormonal, tudo, você jogou fora o treino. Então, assim, para alguns que querem seguir carreiras, aí eu deixo isso bem claro. Né? Já o profissional fala aí o profissional já precisa se organizar para poder treinar e descansar entre uma sessão e outra, ou fazer a meditação, fazer uma acupuntura, né, ou fazer um giro leve, né, então... Giro leve é uma corrida sem muito compromisso? Regenerativo. Em vez de 40 quilômetros, só 38, né, assim. Isso é relativo. Tem gente treinando para o meio e fala, faz um giro para soltar, vai andar 60 quilômetros. Né? 60 quilômetros fazendo giro leve. Aí, Gabriel, anota aí, Gabriel, na sua planilha de descanso. Então, viu? Depende da referência, o quanto de volume está treinando. Então, para outros, assim, é melhor não, vai descansar, não faz nada, vai no cinema, vai, né, se parecer, tudo, dependendo do estado que cada um. Eu lembro que quando você competia, você sempre fazia aquele treino, aquele descanso em movimento, né? Às vezes terminava a prova, eu continuava correndo para recuperar mais assim, na rápido. época, acabou as competições, aí você fazia, não, agora eu estou no descanso em movimento, aí fazia, não sei se era musculação, fazia outra atividade que você usualmente não fazia, pelo que eu, né? Não, isso na transição, no final de ano, né? Entre safra, não digamos assim. Eu parava normalmente das 52 semanas, né, ao longo do ano, uma eu parava total. Aí não, porque terminou a temporada, aí parava, ia nas festas, ia os amigos. Aí na outra eu voltava fazendo alguma coisa que não era nadar, pedalar, correr. Então, sei lá, ia jogar polo aquático, ia patinar, né, alguma coisa assim, relacionado, mas que não era. Aí na terceira semana já voltava. Já voltava, para esse descanso também da mente, né, Leandro?
Mas na época era necessário 2 semanas, eu fiquei muito tempo... E quando a pessoa não faz esse descanso, que é difícil ela continuar crescendo no treino, né? Sim, né? Não e se aí fica estafar. prejudicada, né? Fica estafada, né? Sim, já vi gente entrando no primeiro ano, fazendo uma prova curta, uma média, uma longa, uma ultra. No mesmo ano, assim, teve até resultados excelentes no primeiro ano e depois abusou, como diz o cearense, abusei, não queria mais nada, tal, largou tudo. Então, assim, fez muito rápido, né, e cansou a cabeça. Cansou. E tem gente que, se ao final da temporada, terminou a temporada cansado, tal, e descansa 2 semanas, um mês, o que for, quando volta em janeiro já está melhor do que no final da temporada. Pô, não fiz nada ainda, já estou me sentindo melhor. Absorveu aquele conhecimento e cresceu mais. E agora, como é que a pessoa, qual a dica que você dá assim, para a pessoa vencer a procrastinação? Aquele que fala, eu vou fazer isso, mas acaba não fazendo e tudo. Isso acontece muito assim, né? Então são as metas, né? E eu uso de ticar as tarefas ali, né? Você estabelece várias metas e tarefas para embaixo de cada meta, é isso? E conseguir eliminar ali, né? Isso é uma coisa que atrapalha muito mesmo, né? Você deixar, às vezes você não sabe o que está te incomodando, mas é aquele negócio que você deixou de fazer e quando você resolve, aí você tira um peso das costas e segue. E as pessoas não percebem, né, que vai deixando, você fica com aquilo na cabeça, mas não resolve, né? Então só colocando... Só adiando. Tem que... Você, Leandro, você faz o quê? Você escreve no papel? Eu ponho como tarefa, sim, na minha agenda ali, tarefa de fazer. Aí até dia tal, né? Às vezes... E aí você coloca dia para fazer? Aí às vezes passando, aí você vai ticando, aí você parece que tira um peso, né? A data, é importante ter ali a tarefa, né? Para você estar visualizando o que tem que fazer, né? Botar a data melhor, você usa um prazo, você né? coloca na parede, num quadro branco? Antigamente era na parede, agora é na agenda do Google mesmo. Na agenda do Google? Que eu abro. Eu gosto muito de papel, eu sinto falta de papel. Assim. Eu também era viciado, mas aí conseguiu acumula agora. muito. Agora estou conseguindo, né? porque a agenda no computador eu abro todo dia para ver os compromissos. Aí do lado ficam, né, as tarefas. Né, a fazer. Então, aí sempre tem coisinha ali. Tem um livro sobre produtividade, que uma das dicas que ele dá, quando você está fazendo uma coisa, ficar concentrado naquilo que você está fazendo, porque é ilusório achar que fazer várias coisas ao mesmo tempo é mais produtivo. E quando você está fazendo uma coisa, aí você lembra de alguma coisa, é muito comum isso acontecer, né? Você, eu tinha que fazer não sei o quê. Aí ele anota. Aí ele tem a lista do tem que. Tem a lista de tem que ele fala, é o Jerônimo. Aí ele fala a lista do tem que. Aí ele vai listando várias coisas. Eu tenho que fazer isso. Aí põe na lista do tem que. E até quando ele está em momentos, assim, por exemplo, está jantando com a esposa, aí aparece aqueles tem que, opa, coloca na lista, não vem nem falar de tem que agora não, né? Porque hoje em dia, se a gente ficar guardando tudo, se não tiver na agenda, que te falei, né? Tem que... É bem isso. Ele organiza a agenda dele, assim, por exemplo, o turno na segunda-feira. Segunda-feira é o turno que eu vou resolver coisas ligadas, por exemplo, a aperfeiçoamento pessoal. Quarta-feira vai ser o dia que eu vou tirar para fazer, por exemplo, atendimento em coaching. Né? Quinta-feira é o dia que eu faço a minha agenda externa de médico e tudo. O turno da tarde. Então, ele coloca assim nos quadros, né? Ele divide nos turnos da semana para ele fazer determinadas ações. Você se organiza dessa maneira também, não? Eu ponho por exemplo, eu faço as avaliações, né? Tem o treino de manhã, tem as avaliações de bike fit, de run fit, corrida e de natação. Né? Então é legal isso aí, organizar, de botar sequencial, né? Então um dia para bike fit, que você já está no mesmo foco, digamos ali, daquele serviço. Né? Então acho que é mais ou menos o que ele faz ali, né? Concentra um período de manhã para fazer sempre tarefas semelhantes, né? Que aí você consegue ser mais produtivo e focar naquilo ali. Depois muda o foco à tarde para outra coisa. É bem bacana. Assim. A meditação te ajuda a ser mais disciplinado? Ajuda. Ajuda. E a vencer a procrastinação, quando você vê alunos que você está procrastinando, ou quando você mesmo está procrastinando em alguma coisa, como é que você
Como é que você lida com isso? Então, é só, assim, eu tenho uma tendência a fazer isso, né? Só com essa esticando e saber que isso me faz bem, na hora que eu consigo resolver essas coisas, né? Porque percebi, antes eu não sabia o que me incomodava, né? Que era ir deixando algumas coisas, não, isso eu faço depois, faço depois, aí quando você vê, cara, eu tô ficando mais irritado, não sei o quê, aí você fala, não, é aquilo ali que tá, que falta resolver, é uma pendência, né? Então vai carregando aquele negócio vai aí. Carregando, você lembra? Legal, a gente falando sobre... A gente está aqui quase terminando o programa, mas você falou de várias coisas que exigem disciplina para fazer, né? Até você determinar-se a começar um ritual pela manhã, a adotar determinada alimentação e até formas em casa de convívio e tudo mais para ter aquele ambiente que seja agradável para a família. Como é se você acredita que a pessoa pode se manter motivado para seguir, para ter disciplina? Você olha, você precisa ter disciplina para conseguir isso, mas como manter motivado para isso? A gente vai voltar naquele primeiro tópico, né? Então, e isso é o que você tem que estar, é uma retroalimentação, motivação, né? Como eu te falei assim, tem as motivações externas que te dão uma ajudinha, né? Às vezes pode ser um material novo, né? um patrocinador novo, mas eles não são duradouros, né? Então, acho que o segredo está em você valorizar as pequenas conquistas mesmo, né? Então, você quer chegar lá em cima, mas você valorar, né? Você comemorar uma coisa, enxergar o lado positivo dessas coisas, né? Às vezes, você conseguir fazer uma interpretação mais ampla, assim, né? Do todo. Às vezes, não consegui o resultado, mas hoje, comparado com semana passada, eu consegui desempenhar melhor, com a postura melhor, tal. Então, você tem que conseguir reunir, e isso um treinador ajuda muito, né? Ou um coach para ver o todo, que às vezes a pessoa só vê um ponto que não melhorou, mas esquece de onde que ela partiu, né, do início, como é que era, e hoje o quanto que ela evoluiu, né, nesse processo. Então, se a pessoa espera só da noite para o dia grandes evoluções e não enxergar os pequenos, ela pode se desmotivar. Né? Então, acho que o segredo é você conseguir perceber essas pequenas conquistas, que elas podem ser diárias, né? E acordar e pensar, pelo menos em algum ponto eu vou hoje atingir a meta. Que não seja, se não for um atleta, que não seja a parte física, né? Que seja mental, que seja uma atenção, que seja, né, você ter mais paciência, algum ponto você ser melhor do que o dia anterior, né? São pequenas conquistas mesmo, daí assim você vai se prendendo a essas coisas e vai evoluindo e né? Se motivando. Então a gente aprender a ser mais generoso, né? Generoso consigo mesmo, né? Ser mais generoso, porque às vezes nós somos muito rígidos, né? E aí acaba que... Não nos dão o tempo necessário para esse crescimento, né? Para essas... A gente, sim, principalmente quando mais novos, né, os atletas querem resultado imediato, né? E às vezes não olham para trás de onde saíram, quanto já evoluíram, e ainda continuando nessa progressão, vai 3, 5 anos, 10 anos, você vê onde você vai chegar, né? Às vezes você quer ver, não, mas e amanhã, como é que eu vou estar? É verdade, né? Eu queria perguntar para você, fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, o que você considera... na verdade, antes de perguntar sobre isso, eu quero te perguntar a respeito da sua experiência no triatlo e a sua visão de mundo. Você acha que assim, o fato de você ser um triatleta, de você ter a sua vida inteira, são mais de 30 anos, né? Você é um triatleta, né? Você não é um competidor mais, mas você é um triatleta. O quanto que isso influenciou a sua maneira de viver, a sua maneira de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas, o tanto que o esporte, especialmente o triatlo, moldou a sua forma de ver o mundo? Total, assim, acho que um atleta de alta performance, né, ele adquire uma garra, uma resiliência, né, que vai levar para o resto da vida, né, de forma
é simples, prática, né? Assim, dá valor para as pequenas coisas, né? Não precisa viver de luxo, sabe que as coisas também, né? O atleta que viveu altos e baixos, sabe que a vida é assim, altos e baixos, né? E aprende a lidar com isso, né? Então, hora você está super bem, então, hora você não está. Isso faz parte do ciclo da vida, né? Então, não é... Então, você tem que saber aprender com a vitória, com a derrota, né? E sem que isso, essas oscilações, você se apavore. No menos que você está de baixa, né? Calma, né? Que isso aqui é um momento, é um ciclo, que daqui a pouco eu vou estar bem de novo e tentar, né, se manter nessa constância, né, emocional, assim, não se abalar nem com a vitória, nem se achar que é o cara, e nem quando perde, que é o derrotado. Né? Então, você tem que manter, buscar esse equilíbrio. Acho que o esporte ensina muito isso, né? Assim, a lidar com o que seria a frustração, né? Que muitas crianças, às vezes, hoje não vivenciam isso, às vezes na primeira frustração, né, não desaba, desaba, né? E entra em depressão, tal. Então, o esporte, acho que é importante aprender a lidar, que é uma coisa natural. Ganhar, perder, faz parte da vida. Está em alto, está em baixa, né? Por isso que você vê um eletrocardiograma de um coração, é assim. O que quer dizer isso? Quer dizer vida. Se ele estiver reto, você está morto, né? Está morto, né? A vida é assim, sobe e desce, sobe e desce. Você tem... Tudo depende da forma como você encara, quando você está em cima e quando você está embaixo. Né? Então mudou essa percepção, né? Como você encara os desafios da vida, né? Desafios. Aí você fica com essa resiliência, fica tudo e vai levando a vida mais de boa mesmo, né? Bacana. Leandro, eu queria que você falasse hello, Carla, Ruizito, obrigado, Stephanie. É um amigo aqui que quer dizer, é um amigo das redes sociais. E ele sempre pede para a gente falar em francês. Em francês? Je n'ai pas parlé français. Je n'ai pas francês. Não dá nem para falar, não dá nem para falar mais do que isso. Je n'ai pas francês mesmo, né? Je n'ai pas francês. Ele também não fala francês. Piorou total. Bruno Tavares, Zuleide Peixoto, Pedro Aurélio, obrigada aí pela presença de vocês, gente. E a gente está conversando agora com o triatleta Leandro Macedo. E eu queria perguntar para você, Leandro, o que você considera mais importante na vida? Família, em primeiro lugar. Né? Tem, assim, família e ter uma proximidade, né? Ter um relacionamento profundo com quem você ama, assim. Legal. E agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a dica de alta performance do Leandro. Não sei se vai para ficar nos anais do programa aí. Qual é a sua dica de alta performance? Então, assim, na minha experiência, né, acho que a gente dá, né, o atleta em si, né, hoje está bem melhor, mas na minha época nem tanto, é muito valor ao físico, né, e esquece do treinamento mental. Então, para mim, assim, acho que você vai ver os atletas olímpicos, assim, todos fisicamente estão igualmente preparados. Né? O que vai diferenciar é esse treinamento mental, essa condição mental, como você se prepara mentalmente para a competição, no treinamento, como você encara o treinamento. Né? Acho que isso é pouco incluído nos treinos ou pouco praticado. Né? Então, acho ainda, né? Ainda, apesar de hoje ter muito mais, né, conhecimento, tudo, tá? A meditação, assim, foi preciso a neurociência provar que a meditação ou outras técnicas de acupuntura, né, que tem resultado para as pessoas praticarem, mas é fundamental, né, você estar equilibrado para desempenhar o seu máximo, né, se atingir o seu 100%, né? Eu dizia que quando eu treinava, assim, eu não era o fisicamente mais preparado, ou mais forte, ou geneticamente mais forte, né, na parte física. Mas pelo meu treinamento mental eu conseguia atingir meu 100% físico. Né? Enquanto que outros, que às vezes que tinham mais condições físicas nos treinos, né, deixavam para trás tudo, eles não chegavam a 70% do que eles poderiam, porque a mente não contribuía, atrapalhava, tal, se estressava antes da prova, gastava energia
no pré-prova ali, né, não entrava, né, com foco, com relaxado e tal, então já desperdiçava, já me deixava os 30% antes. Aí quando ele ia competir comigo, eu estava no meu 100%, que era menos do que de repente o 100% dele, e ele não chegava aos 100%. Então, assim, daí que... A diferença total, né? Então, imagine um cara, né, fisicamente bem preparado, totalmente assim, e mentalmente conseguir desempenhar seu 100%. Porque eu não acredito que a gente vá, ninguém acho que supera seu limite físico. A gente tem uma limitação física, apesar do, né, de a mídia mostrando, não, os recordes estão sendo batidos, tal, não sei o quê. Mas tem muita coisa em função de equipamento, né, principalmente no ciclismo, na natação, roupa e tal. Porque a gente tem um limite, né? E hoje até tênis, né, para corrida. Tênis, e tal. então a tecnologia vai até melhorando. você comparar o resultado de hoje com o de outrora é diferente, né? Tem uma palestra no TED bem interessante que fala, nós estamos realmente batendo os recordes, eles fazem essa comparação do corredor de 100 metros de hoje com aquele americano com esse metros correndo numa pista de cascalho, a sapatilha não tinha assim, o bloco de saída era diferente, eles fazem uma projeção, se ele corresse hoje com a pista, com não sei o quê, aí a diferença do Bolt, que era o atual, era muito pequena, ele ainda chegaria entre os 3 ali, né? Então você vai ver a diferença de tempo é absurda, mas se você fizer essa projeção comparando realmente, né, igualando o material que naquela época era inferior, em todos os esportes, né? Você vê a bola de hoje, você faz jogar a bola de outros que cava aqui e saia lá o gramado, né? Então a dificuldade que era para fazer um cruzamento com a bola daquela. Então, assim, eu acho que a gente não... Tudo foi diferente, é verdade. Né? Para o físico a gente tem um limite, mas para a mente a gente está longe de chegar nesse limite, né? Então acho que isso que a gente ainda tem muito que explorar. Muito a ganhar ainda, né? Para melhorar a nossa performance. Melhorar a performance como um todo. Né? Leandro, foi ótimo conversar com você. Enfim, você veio aqui, né? Enfim, outras vezes também. Sucesso aí, mais sucesso na sua jornada, com os filhões agora também, né? Obrigado. E o filho já está no esporte também, né? De 21. São ativos. Cheio de energia nessa época. Cheio de energia, né? Tá ótimo. Obrigada pela Obrigado, presença. prazer. É isso aí, eu quero agradecer você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira às 16 horas.